como mensagem, né? Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Antes de me apresentar, eu vou fazer um agradecimento especial, como tinha compromisso das pessoas que fossem pontuais, né? Chegassem primeiro. Então, em primeiro lugar, eu quero dar boas-vindas à Arquitetura e Arte. Por favor, levante a mão. Presente, seja bem-vinda. A I9 Móveis, presente, muito bem-vindo. A Senhor Batata e companhia, bem-vindos. Ao Instituto Code Fitness, cadê? Seja bem-vinda. Carone Reis Advogados, deve estar lá fora ainda, que é o Jorge. Forset Tecnologias e Licitações, bem-vinda. Free Break, Segurança contra Incêndio, bem-vindo. Benatos, é isso? Benatos Alimentos, bem-vindo. Disque Água, Heitor, cadê? Aqui, ó. Aqui no fundo. Bem-vindo. Obrigado. FGL Seguros, bem-vindo. E Many Consulting, Many Coach Executivo. Érica, bem-vinda. Eu me chamo Fábio Torres. Vou começar, né, como conteúdo inicial para nós. E depois nós teremos uma atividade network que eu vou ter a oportunidade também de estar com vocês. Nada melhor que saber para falar do tema. Quem viu o tema aqui antes? Levanta a mão. Quem sabe o tema? Bom, para quem não viu, o tema é um conteúdo sobre como que a gente para de vender para ser comprado, né? Eu hoje estou à frente da Invendas, que é uma empresa especializada em desenvolvimento de competência em vendas, né? E também à frente do BNI, que é uma organização com a finalidade de desenvolver grupos empresariais na cidade para fomentar negócios. Eu vou contar uma história para vocês durante esses 30 iniciais minutos, né? Para vocês entenderem um pouquinho de como que eu consegui, né, esse movimento na minha vida de parar de vender para as pessoas para começar a ser comprado, né? Em primeiro lugar, eu decidi ser vendedor, né? E acredito aqui que muitos de vocês que estão aqui, que têm filhos, quem gostaria que tem filhos aqui, gostaria que o filho fosse vendedor? Levanta a mão aí. Frazão ali, né, Frazão? Né? Marcão também levantou a mão. Ou seja, a atividade de vendas, ela surgiu na minha vida muito cedo. Meu pai foi gerente comercial de uma grande companhia de seguros. E tudo na minha vida era muito relacionado à parte comercial, né? Para vocês terem uma ideia, eu decidi ser vendedor porque a influência do meu pai na minha vida era muito grande. E aí muitas pessoas me perguntam por quê, né? Em primeiro lugar, eu decidi ser vendedor porque eu comecei a gerenciar aquilo que eu ganhava. Ou seja, o quanto que eu ganhava dependia diretamente dos meus esforços, né? Por que mais? Porque eu comecei a gerenciar meu próprio tempo. Eu tinha alguns clientes, que esses clientes determinavam a minha agenda comercial. E não mais um empregador, né? O empregador começou a ter o nome de cliente. Por que mais? Porque eu comecei a ser responsável pelos meus próprios resultados. Tanto os resultados positivos como não, né? E, por fim, mas não menos importante, e aí fica uma mensagem para aqueles que ainda não têm esse entendimento, essa percepção sobre vendas, que vendas, na concepção do que eu faço, eu quero compartilhar isso com vocês, vendas é uma atividade para a gente ajudar as pessoas a serem mais felizes. Vendas existe para nós ajudarmos as pessoas a serem mais felizes. Como? Ajudando essas pessoas a resolver um problema, um desejo ou uma necessidade que elas tenham, através daquilo que a gente provê de solução, com um produto ou serviço. Quando o nosso foco ele é para ajudar alguém a resolver um problema, ou realizar um desejo ou uma necessidade, o foco não está mais em resolver o problema do meu bolso. O problema do meu bolso é uma consequência. Então, quando eu via o meu pai, eu era muito feliz porque essas coisas eram muito presentes na vida dele. E eu era muito triste porque não atingia os objetivos. Eu falei, ele tem uma gestão de responsabilização sobre aquilo que ele faz. E para isso eu quero compartilhar um pouquinho com vocês como que isso começou, né? A primeira oportunidade que eu tive de vender foi vendendo um gato, né? A dona Nária, que era uma vizinha que morava perto de casa, o gatinho dela tinha morrido, ela falou, putz, ficou triste, né? Um gatinho bem parecido com esse, né? O gatinho morreu, então eu falei, putz, que triste, né? E aí, na infância, né, na minha, acredito no time de vocês, era muito comum a gente brincar na rua, que hoje é um pouco menos comum, né?
E brincando na rua, vi né, falou num dia, passou uma semana e pouquinho, eu na rua de trás, onde eu morava, uma avenida particular, vi ali uma caixa cheia de gato. E qual é o gato que tinha lá? Aquele branquinho, parecia que tinha morrido da tia Nádia. E aí eu peguei o gato, falei, vou levar para a tia Nádia, né? Quando eu cheguei, falei, opa, peraí. Primeiro eu preciso entender se ela quer outro gato. Cheguei, tia, tudo bem? A senhora está triste ainda? Ah, eu estou muito triste. Falei, se a senhora tivesse outro gatinho branquinho? Ah lá, eu amaria. É mesmo? Mesmo. Então, ó, tem uma mulher na rua de trás que ela está vendendo alguns gatinhos. E acho que ela está cobrando R$25. Ela falou, é mesmo? É, se fosse hoje, né? Moeda de hoje. Eu quero. Falei, puta, danou. Agora eu tenho dinheiro para pipa, para cortante, para peão, para bolinha de gude, né? Fui lá, peguei o gatinho e entreguei para dona Nádia. Primeiro aprendizado que eu tive, né? Antes de oferecer algo, entenda se é uma oportunidade. Essa foi a primeira aprendizado de venda. Segundo, aqueles que estão mais ou menos na minha idade, um pouquinho antes, né? Quem tem 23 anos de idade aqui, só para saber, igual eu? Ah, tá bom. Para quem lembra, né, tinha uma novela que tinha o Jorge Tadeu, que era representado pelo Fábio Júnior. Lembra disso? Não? Alguns lembram, né, da minha época lá, quer entregar. E ele representava a figura dele através de um símbolo que é uma caveirinha, né? A segunda experiência que eu tive comercial foi colocar um monte dessas caveirinhas num cabo de vassoura e vender na feira, né? Então eu vendia essas caveirinhas na feira. Para fazer a feira, tinha um objetivo toda semana de fazer a feira, comprar as coisas e levar para minha casa, né? E aí eu virei empreendedor de fato. Com 13 anos comecei a empreender. Foi uma das experiências que eu tive uma longevidade de 6 meses, né, empreendendo. E aí eu comecei a fazer sabonete de glicerina, sabonete artesanal. Ia lá na Praça da Sé, comprava todos os produtos, sabonete e também perfume, e comecei a fazer e vender para os amigos, né, da escola e tudo mais. E tinha um perfume que eu vendia que era barato, todo mundo comprava, que era o tal do Omni. Lembra do Omni? Vendia que nem água, né? Comecei a vender os perfumes, comecei a vender, e minha tia falou, ah, filho, eu vou te ajudar, vou levar lá para a empresa. Falei, tá bom. Quantos que a senhora quer? Falei, me dá uns 10. Falei, tia, pelo que eu te conheço, acho que a senhora pode pegar uns 15. Se a senhora não vender, a senhora traz de volta. Ela pegou, levou os 15 e vendeu, e me pediu mais. Falei, opa, tá funcionando, né? Fez uma, fez duas, na terceira vez, no meio da semana eu liguei, falei, tia, tudo bem? Eu tô indo lá na Praça da Sé, tô ligando só para saber se tá tudo bem aí, se a senhora conseguiu vender todos os sabonetes, eu preciso comprar mais. Ela falou, não estou te entendendo. Eu falei, não, eu preciso saber se a senhora está vendendo sabonetes para eu comprar mais. Então, naquele tempo, eu já estava fazendo um pouquinho de gestão de venda, só que ela não era minha vendedora direta, né? Era uma representante, né? E na semana seguinte ela falou, não quero mais vender para você, não sou sua funcionária. Eu falei, mas está ajudando a sua família, né? Enfim. E a minha última experiência, quem lembra desse cara aqui? CMTC. Alguém lembra ou não? Quando eu era pequenininho, uma grande fala, né? Quem já ouviu assim dos pais? Não fale com estranhos. Alguém? A maioria de nós aqui, né? Você sabe o quanto que isso impacta hoje na nossa iniciativa de fazer prospecção? Inconscientemente. Sabiam disso? E minha mãe, contrário, eu tive uma grande felicidade de agradecer a ela por isso. Entrava pela porta da frente do busão, sentava do lado da senhorinha. Oi, oi, o que você faz? Já começava a perguntar dela, né? Ah, eu sou aposentada. Para onde você está indo? Né? Meu filho, só fale com estranhos quando estiver com você. Né? E aí foi a minha primeira oportunidade de trabalhar com networking. Né? Ou seja, já conhecia, já queria entender, já queria saber como poderia ajudar. Então, eu estou trazendo essas mensagens para você porque quando a gente fala de negociar, vender, fazer networking, são atividades que constantemente estão nas nossas vidas. Basta a gente perceber, no contexto fora do contexto comercial ou no contexto comercial da nossa infância, como a gente agia. Porque muitos comportamentos que a gente tinha de quando a gente agia, eles se refletem no hoje. Né? Porque muitas coisas nós gravamos da nossa infância. E aí, quando eu comecei, de fato, a me interessar por essa área comercial, que meu pai era um profissional de 28 anos, né? Teve 28 anos de experiência, eu falei, eu quero ser igual ao meu pai. Né?
quero trabalhar com vendas. Só que ele fazia isso de maneira muito empírica, fazia isso de maneira muito entusiástica. E eu comecei a procurar um ambiente onde eu pudesse desenvolver competências de negociação e vendas profissional. E aí vem uma pergunta, né? Qual é? Bom, eu vou estudar e vou praticar fundamentos, métodos, técnicas e comportamentos de negociação e vendas contemporâneo. Legal. Fiz um curso de marketing, primeiro curso, antes de marketing, fiz um curso de comunicação social, porque todo bom vendedor, na crença do vendedor tradicional, é um bom comunicador. Encontrei isso aqui de vendas. Aí fiz um outro curso, fiz um curso de marketing, porque todo bom vendedor é um bom marqueteiro. Encontrei isso aqui. Fiz um terceiro curso, gestão empresarial, uma especialização numa mega faculdade. Sabe quantos módulos tinha de venda? 1. De quantas horas? 8. Ganha, 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 perde. Perde, ganha. E era assim, brincadeira, né? Era um curso de negociação. E fiz uma especialização de psicologia, porque todo bom vendedor é um bom psicólogo. Enfim, continuei com essa cara. Porque todas as áreas que eu busquei não tinham uma estrutura fundamentada para conhecer vendas como tem em outras profissões. Como advogado, né, como contador, como médico e vendas, né, quando eu perguntei, filho de vocês querem que seja um vendedor? Não, porque venda é profissão? Não, venda é uma falta de opção. Quando eu tiver algo, eu saio de vendas e vou começar a executar minha atividade. E aí eu comecei a pensar que não, peraí, tem uma coisa aí que não está fechando a conta. Primeiro porque, quando a gente olha um processo, existe naturalmente uma restrição de grandes empresas, uma informação que fica retida em grandes mercados, que é métodos e processos de vendas. Ou seja, o que acontece? Quando a gente olha a parte de vendas, ela é uma ciência, não é um estado de arte. Só que o que acontece? Fica restrito para grandes empresas. Metodologias como Solution Selling, Spin Selling, Customer Centric Selling, Active Global, todas essas metodologias, elas existem em alguns livros, só que elas ficam restritas financeiramente e intelectualmente para grandes empresas. Qual que foi a minha decisão? Dar acesso a isso para pequenas e médias empresas. Trazer essa realidade para pequeno e médio. Por quê? Porque eu acredito muito no poder do pequeno e médio. E aí, comecei uma dedicação constante em leitura, em exercício, porque não basta a leitura, né, tem que colocar em prática, e também em validação. Eu vou compartilhar com vocês no final qual foi o resultado de tudo isso. Lendo, exercitando e validando, surgiu uma estrutura de uma metodologia que eu comecei a acreditar, onde fundamento mais métodos e comportamentos, métodos e técnicas mais comportamentos é igual a competências. Ou seja, fundamentos mais métodos mais comportamentos é igual a competência em vendas. E comecei a me perguntar quantos profissionais que eu conheço que conhecem processo de vendas. Quer ver só? Faço uma pergunta para você. Quantos contatos que você fez este mês para prospectar? Quantas propostas você enviou e quantos negócios você fechou? Essas 3 etapas, sabe como chamam na prática? Funil de venda. Ou seja, se eu quero medir, se eu quero gerenciar, eu preciso medir. Se eu não meço, eu vou vendendo, né, pelo estado de arte. Então eu comecei a ver que para desenvolver competências, existem recursos. E comecei a estudar esses recursos. E aí nasceu em vendas. Em vendas nasceu de um conteúdo, de uma demanda já existente, de pessoas que trouxeram necessidades. Nasceu de pesquisas, de metodologias globais, customizadas para o mercado brasileiro, com foco em ajudar as pessoas a serem mais felizes. O que é em vendas nesse contexto? É uma metodologia que envolve 5 pilares que eu quero compartilhar com vocês, como vocês podem parar de vender para serem comprados. Primeiro, propósito organizacional. Segundo, definição de metas e objetivos. Terceiro, um plano estruturado de prospecção. Quarto, negociação em vendas. E quinto, gestão de vendas. E eu comecei a entender, em especial para os empresários, que quando existe esse processo, onde eu tenho um propósito claro, pessoal e profissional, onde eu sei quais são as metas que eu defini para o meu negócio, onde eu estou, onde eu quero chegar,
qual que é a estrutura de captação de clientes que eu posso ter para a minha empresa, como que eu negocio e vendo, e como que eu faço gestão de vendas. Isso faz com que o próprio empresário tenha controle do seu processo comercial, gestão do seu processo comercial e pare de vender e seja comprado, né? Vou passar para vocês um pouco de um desses pilares, para vocês entenderem qual que é a proposta que eu quero trazer para vocês refletirem hoje aqui. Em primeiro lugar, né, vou repetir isso mais 2 ou 3 vezes, que é um porquê claro, né? Eu já vi, e eu tenho um parceiro aqui, um amigo de palco também, que eu acredito que compartilha dessa mesma opinião, diversos, milhares talvez, de palestrantes, de profissionais que vêm aqui na frente e dizem fazer algo novo e faz a mesma coisa, né, Frazão? Certo? Ou seja, se propõe sempre a mudar a forma, mas entregar o mesmo conteúdo. Tive a oportunidade de assistir o Frazão lá no Bristol, né, e gostei muito do que vi. Por quê? Porque é uma proposta diferente, realmente alinhada ao que as pessoas buscam, né? E olha que interessante, eu defini como um objetivo, que é o porquê, proporcionar às pessoas felicidade e prosperidade e uma vida extraordinária por meio do desenvolvimento de competência em vendas. Então, quando eu defini isso, em primeiro lugar eu quero fazer uma provocação para vocês, que vou repetir daqui a pouquinho, que é: por que suas empresas existem? Vocês entregam o que para os seus clientes? E quando eu decidi entregar isso aqui, ó, felicidade, prosperidade e uma vida extraordinária, por meio do desenvolvimento de competência em vendas. Não decidi entregar desenvolvimento de competência em vendas. Você tem uma cultura de abundância, seu pensamento é de abundância. A partir do momento que você tem uma cultura e ações de escassez, seu pensamento e suas ações são de escassez. Quais problemas e soluções você está provendo para a comunidade e para o mundo? Você já parou para pensar qual é o seu maior papel por aqui? E por fim, você já se perguntou, se você deixasse de existir, que falta que você faria para o mundo hoje? Eu queria trazer essa primeira reflexão. Segundo pilar são metas e objetivos, né? Falar de metas e objetivos, o ponto de partida é uma motivação baseada em propósito. Eu não sei se vocês têm percebido, mas assim, quando a gente chega nesses momentos de discussão de crise, né, momento de dúvidas, de incertezas, vocês começam a perceber que as pessoas que têm um propósito mais claro, elas se agarram mais forte às metas, e as pessoas que têm um propósito menos claro, elas se deixam levar e se influenciar pelos problemas. Já acabaram percebendo isso ou não? Porque quando a meta é baseada num propósito, ela é realizada. Quando a meta é baseada só na necessidade de pagar a conta, dificilmente ela é realizada, e muitas vezes empresários que não eram empresários voltam a buscar oportunidade no mercado de trabalho. Então essa é uma reflexão bem importante, porque a minha meta está baseada no meu propósito, eu tenho clareza para definir, para gerir e realizar minhas metas. Tem um cara que eu gosto muito, chama Brian Tracy. Ele diz que a maioria das pessoas não define metas porque tem medo de bater metas, porque não tem clareza, porque tem receio de ser rejeitado. Olha isso. Eu vou compartilhar com as pessoas a minha meta, se eu não bater, elas vão zombar de mim. Então, percebam como que é um processo muito mais inconsciente do que consciente. E por fim, o pensamento está orientado para a solução ou para o problema? Já ouviram falar de um termo chamado accountability? Quem já? Accountability é um termo onde eu assumo responsabilidade da minha vida, independente da circunstância, eu vou gerar um resultado positivo. Eu vou assumir a responsabilidade da minha vida, independente da circunstância, eu vou gerar um resultado positivo. Quem é empreteco aqui? Empreteco, lembra-se, vocês vão se lembrar do locus de controle interno, né? Lembram disso ou não? Locus de controle interno, aquilo que eu controlo e gerencio. E locus de controle interno, aquilo que eu não controlo e não gerencio. E aí começa a ter uma reflexão. Sabiam que tem uma pesquisa que diz que 90% dos problemas estão diretamente gerenciados sobre o locus de controle interno. E apenas 10% são locus de controle externo. Ou seja, 90% das situações estão diretamente sob a responsabilidade de quem? Nossa. E aí o que reflete a realidade? Essa é uma reflexão interessante, né? Accountability, né?
Se você pode sonhar, você pode fazer. Vou centralizar Essa é uma mais frase aqui. que eu gosto bastante, né? Terceiro, falar de prospecção. E aqui eu vou trazer, em prospecção e negociação, eu vou ser um pouquinho mais profundo, tá? Que aqui é onde eu acredito de fato, quando a gente começa a parar de vender para ser comprado. Falar de prospecção, em primeiro lugar, tem uma frase que eu gosto bastante, vocês verão em seguida uma imagem que eu quero que vocês gravem bem. Dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro não nasce em árvore. O que é interessante dizer que dinheiro não nasce em árvore, né? Porque quando nós falamos de prospecção, tem gente que ainda pensa assim, eu estou com a carteira boa, eu não preciso prospectar. Alguém já pensou assim ou não? Pode levantar a mão, vai, sem vergonha. Certo? Às vezes eu penso, eu estou com uma boa carteira de clientes, eu não preciso prospectar. E aí, se tem um princípio ou um conceito errôneo de prospecção. Eu estava conversando com um amigo na sexta-feira, a gente foi almoçar. Não sei nem se ele está aí, o William está aí? Não, né? Estava conversando com o William, o Jorge Carone. Jorge está aí? Cadê o Jorge? O Jorge está ali, o Jorge e o William fomos almoçar. E aí ele falando, pô, Fabião, eu não sei se eu defino um plano de prospecção ativo, se eu defino... Eu falei assim, me fala um pouquinho, o que é prospecção ativa para você? Ele falou, prospecção ativa para mim é o cara pegar a mão no telefone e... Eu falei, então, aí está um grande equívoco. Porque a maioria dos profissionais pensa que prospecção, ou quando pensa em prospecção, pensam em ligação fria. E prospecção não é ligação fria, somente. Também é. Mas eu posso dizer que dependendo do mercado, é uma das formas menos eficientes para prospectar. Então, quando a gente pensa em prospecção, primeiro eu preciso estabelecer um plano, entender como que eu posso construir um plano de prospecção. Construído esse plano, tem um conteúdo que eu estruturei pela Envenda chamada PUV, que eu vou compartilhar com vocês, que é, eu preciso criar uma proposta única de vendas, que é como que eu desperto interesse na pessoa que eu vou interagir para querer me receber para uma reunião. E por fim, como que eu trabalho essa abordagem inicial? Uma coisa é eu trabalhar o plano, outra coisa é estruturar a abordagem, outra coisa é abordar. E aí, existe uma técnica chamada Elevator Pitch. Conhece ou não? Quem já ouviu falar? Elevator Pitch é uma estratégia onde, através de uma interação que eu tenho com alguém, em 30 segundos, que eu interajo com ela, por exemplo, subindo no elevador, eu tenho que me apresentar e despertar nela o interesse de falar comigo, entregando um cartão para a gente dar continuidade nessa interação posteriormente. Então, quando a gente fala de plano de prospecção, é importante entender que, quando não se prospecta, existem alguns impactos. Quais são eles? Ser desconhecido ou menos conhecido do que poderia, ter poucos clientes novos, ter poucas oportunidades de clientes ativos, ver a concorrência ganhando no mercado, ver as vendas estagnando e diminuindo e ter o faturamento abaixo do esperado. E olha que interessante, quando a gente fala de prospecção fria, ela é só uma das formas. Eu tenho uma forma de fazer visita fria, ou seja, vou ligar porque eu estou passando aí, tudo bem? Tem pedido de indicação, participação de eventos de network, de palestras, de participação de feiras e eventos, interação nas redes sociais, fora outras iniciativas que não estão relacionadas à prospecção, que é de marketing, que tem como foco dar visibilidade para a empresa, né? E aqui, ó, olha só que interessante como muda o painel de gestão, né? Coloquei dois tipos aqui, networking, com a frequência, o tempo, o recurso, o custo e os objetivos. Então, vou dar um exemplo, networking. Frequência semanal, dedicação a 6 horas por semana, que recurso que eu preciso, qual é o custo, e aqui é o fato, ó, definir objetivos claros. Ser conhecido por 200 novos empresários, estabelecer 20 novas conexões, obter 7 novas oportunidades por mês. Porque tudo aquilo que eu defino eu posso gerenciar. E aí eu começo a definir um plano estruturado de prospecção. Para quê? Para que a minha carteira de potenciais clientes e clientes fique oxigenada, né? E aqui a abordagem do Elevator Pitch, né? Então, por exemplo, público-alvo. Nesse caso eu coloquei diretores, né? Dando exemplo da própria abordagem em vendas. Ajudamos diretores comerciais. E aí é um conceito muito disseminado na área comercial, principalmente de metodologia, chamada DOR, que é a situação onde o cliente está para onde ele quer ir, né? Então ajudamos diretores comerciais que estão em dificuldades de atingir metas e ter uma linguagem única de vendas,
E aí, qual é a solução proposta? É que sempre envolver uma história, né, de terceiros e utilizar o que a gente chama de pergunta gancho. Ajudamos diretores comerciais que estão com dificuldade de atingir metas e ter uma linguagem única de vendas. Temos uma metodologia comprovada com case de 15 a 25% de aumento de resultados. Você acredita que faria sentido conversarmos? O que vocês acham? Eu estou tentando vender para ele? Ou tentando despertar se há uma dor nele, descobrir se há uma dor nele? E aqui começa o princípio de ser comprado. Quando a gente começa a despertar no outro o interesse de querer falar conosco. Esse é o ponto de partida. E o que a gente vê na maioria das vezes é a abordagem contrária disso. Eu quero primeiro falar tudo que eu sei, se servir alguma coisa você fala para mim e a gente continua conversando. Quanto tempo se gasta nisso e quanto é eficiente? Né? Dinheiro não nasce em árvores. Então a reflexão é prospect. Né? E aí, finalizando, não menos importante, né, vou passar slides para vocês compartilhando de fato como ter uma negociação para ser comprado em vez de vender. Primeiro, quando a gente olha a parte de negociação e vendas, existem alguns desafios. Planejar visita de vendas que sejam produtivas, não chegar lá e ser uma conversa que não tenha nenhum resultado. Segundo, construir relações de confiança para que você obtenha informação para conseguir ajudar o potencial cliente a resolver um problema, desejo ou necessidade. Ouvir com atenção e fazer perguntas eficientes. Posso dizer que esse é um dos principais desafios de quem trabalha com negociação e vendas. Ouvir com atenção e fazer perguntas eficientes. Né? Para quê? Para evitar dar consultoria gratuita, que é a informação de tudo que a gente estudou, tudo que a gente se desenvolveu de graça. Né? E por fim, conseguir ser efetivo e confirmar, fazer uma apresentação estruturada e confirmar a venda. Né? Esses são os desafios comuns. Então vou finalizar com vocês, dizendo 6 etapas de uma negociação onde vocês podem ser comprados, ao invés de focar na venda. Primeira, preparar-se. Né? E aí, para falar de preparo, eu vou contar uma pequena história, que eu fui visitar um empresário, entrei no LinkedIn, uma das formas de me preparar, e vi que ele era físico e matemático. E aí, durante a nossa conversa, né, já tinha informações da empresa dele, tinha informações dele. Primeira consideração que ele fez no contexto da conversa foi dizer: caraca, esse raciocínio tão rápido só pode ser de um físico. O que vocês acham que aconteceu com a nossa conexão? Diferente de olhar para o quadro, sabe aquele vendedor tradicional que olha para o quadro, o cara fala: Fabião, eu até tirei o quadro de tanto que os vendedores me perguntam quem é. Certo? Então, preparo é importante. Segundo, ter interações produtivas. E quando a gente fala de interações produtivas, é a melhor forma de você gerenciar a agenda de uma visita comercial. Uma interação produtiva envolve as expectativas que ele tem, você saber disso antes, perguntando: que intenção que você tem, o que ideia que você tem da nossa reunião? Saber antes. Dizer as suas, determinar o tempo, né? Quanto tempo que a gente vai ter para a gente conversar? Entender onde a reunião vai acontecer e quem participa da reunião. Quando você tem esses elementos para agendar uma reunião, você evita improdutividade da interação comercial. São pontos bem relevantes. Né? Terceiro, conexão. Vocês acreditam que nós somos pessoas diferentes em modo de pensar e de agir ou não? Somos únicos, não somos? Primeira coisa é a gente entender como as pessoas interagem umas com as outras. E aí existem diversas ferramentas, como uma, por exemplo, que eu gosto bastante, que é o DISC. Né? Onde tem pessoas que são mais dominantes, focadas em resultados, pessoas mais influentes, focadas em pessoas, pessoas mais estáveis, no sentido de pensar mais em planejamento, pessoas mais conformes, que têm foco em processos. Cada uma delas tem que interagir de acordo com ela, e não de acordo com o que eu acredito. Sabe por quê? Muito se fala assim: o vendedor é camaleão. Que imagem que passa essa expressão? O vendedor não é camaleão, o vendedor é flexível. Ele se adapta à comunicação de acordo com o cliente. Quarto, sondar, e aí vem a parte de perguntas, né? Ou seja, eu saber perguntar corretamente e fazer apresentações estruturadas de acordo com o que ele precisa. Então, para isso, validar quais são as dores, que são os problemas, quem decide e quantos tem uma expectativa de investimento. Ou seja, quando a gente pensa em qualificação, eu primeiro preciso entender o que precisa para depois apresentar. E o que a gente vê tipicamente na abordagem de vendas, onde que as pessoas deixam de ser compradas? Esse é um dos grandes pontos. Que os vendedores, eles têm o objetivo de primeiro apresentar e depois, deixa eu ver o que ele precisa agora. E o processo para ser comprado é o contrário. Deixa eu ver o que precisa para depois eu apresentar. Isso envolve dor,
isso envolve orçamento, isso envolve quem decide, né? A partir do momento que eu entendi, eu apresento. Sabe por quê, gente? Eu gosto muito de dar essa expressão. Proposta de venda não é pastel. E o cliente pensa que é, não pensa? Você nem falou com ele que a primeira coisa que ele pede, manda uma proposta aí, não é? Ou seja, primeiro eu preciso entender o que você precisa, para depois saber se eu posso ou não te ajudar. O que vocês ganham com isso? Eu economizo tempo. Eu qualifico melhor para saber quem é meu potencial cliente. Porque proposta não é pastel, né? E por fim, saibam que sempre os potenciais clientes e clientes vão querer negociar, independente se você fez a melhor proposta, né? E tem uma fala que eu gosto bastante, né? Se você fez uma boa conexão, você fez uma boa qualificação, você apresentou a proposta que resolveria aqueles problemas que ele teria, ele vai te pedir desconto. Sabe um comportamento bacana? Dizer para ele o seguinte, ó, deixa eu entender, os problemas que você tinha era esse, o orçamento que você tinha era esse, e quem decidia é você e essa pessoa, certo? Algo mudou? Não, não mudou. Então fique tranquilo, que esse é o melhor negócio que eu tenho para você. O que ele espera é uma confirmação. Ele não espera desconto, porque muitas vezes dá o desconto nessa hora, o que acontece? Se desfaz todo o mindset que ele tinha da proposta comercial. Pare de vender e seja comprado, né? Então, a abordagem envolve esses 5 pontos. Pense neles com muito carinho, né, para o seu negócio. Eu posso compartilhar com vocês que hoje eu tenho, vou chamar de privilégio, não mais precisar prospectar de maneira tradicional, pelo tipo de negócio que eu desenvolvo, que é network, né, aqui na cidade de Guarulhos. Estou à frente do BNI e em vendas tive a oportunidade de treinar eu como palestrante facilitador de 2003 a 2013, 7.500 profissionais e desde a existência da Vendas 1.600 profissionais nessa estrutura da metodologia. E o BNI, que é uma organização que a gente desenvolve grupos empresariais aqui, inclusive a gente vai fazer uma dinâmica que eu vou ter a oportunidade de conduzir com vocês, trouxeram esses resultados nas 2 regiões que eu tenho a oportunidade de estar à frente, né? Na região de Guarulhos, hoje nós estamos com 95 empresários, geramos nos últimos 12 meses 5.267 oportunidades de negócios que resultaram em 8,8 milhões de negócios aos empresários. E na região metropolitana de Sorocaba, também faço gestão, estamos com uma rede de 285 empresários que resultou em 9.332 oportunidades e 7,6 milhões de negócios, né? Qual que é o desafio agora? O desafio agora é disseminar isso pelo Brasil afora, né? Então, queria compartilhar com vocês um pouquinho de como vocês podem aproveitar esses pontos de conexão com o propósito, ponto de conexão com a meta baseada em propósito, ter uma estrutura de prospecção, negociar e vender e fazer gestão das suas empresas e seus negócios. Legal? Vamos para a dinâmica. Muito obrigado e boa noite. Primeiro, desculpe pelas falhas técnicas. Quem aqui do BNI levanta a mão, por favor? Hoje vocês perderam a chance de ouro de se vingar de mim. Entendedores entenderão. Pessoal, eu estou especialmente feliz de estar aqui com vocês essa noite. Por várias razões, essa é uma noite muito especial para mim. Seria injusto se eu comentasse alguns casos isolados, mas vocês todos sabem, né, os que me conhecem há mais tempo, principalmente sabem o quanto eu estou agradecido por essa noite. E eu quero começar chamando o pessoal do elenco aqui. Hoje eu começo aqui de baixo para que os meus pares se juntem a mim, por favor, pessoal do elenco. Aqui atrás vocês veem as pessoas que ajudam a fazer esse evento. Depois que a gente vê o evento pronto, né, as falhas são responsabilidade minha, viu? Mas o que dá certo é graças a eles. Então, eu agradeço a cada um de vocês que fazem esse evento possível, que acreditam nessa causa, que estão sempre por aqui e que me encorajam, me fortalecem, me suportam. Muito obrigado a vocês. Primeiro eu quero que a gente saúde esse público com uma salva de palmas, pode ser? Vocês estão de parabéns por estar aqui. Uma noite fria, né, de semana, investindo em afiar seu machado. Então, obrigado. E agora eu peço a vocês que, por favor, me ajudem a agradecer esse elenco com uma salva de palmas. Vocês são os caras. Valeu.
Gente, então, obrigado aí, vamos dar sequência. Normalmente a gente abre com um vídeo, né? E esse vídeo é um pouco especial, ele é um pouquinho mais longo. Hoje a gente tem os nossos mentores aqui do evento, são jovens empreendedores, né? Então a gente começa com um vídeo motivacional que fala muito sobre o que vai acontecer hoje no evento. Então vou pedir para que vocês assistam e daqui a pouco eu volto, tudo bem? Vamos lá, André? Next up is a young entrepreneur seeking to grow the popularity of her favorite sport. Eu fiz questão de trazer esse vídeo porque me chamou a atenção a resiliência dessa menina. E eu percebo que a gente acredita, senso comum, que resiliência vem com experiência. E essa menina me faz pensar que resiliência vem para quem decide ter. A gente pode ver que ela ficou chateada por não conseguir o que ela queria, mas que ela entendeu que não precisa ganhar para ganhar. Ela perdeu e ganhou. Então, como nós temos jovens empreendedores aqui, achei que fazia muito sentido uma menina de 15 anos sabe exatamente o que quer e como uma heroína faz o que tem que ser feito. Então, eu fiquei fã dessa menina e por isso trouxe o vídeo. Mais uma vez, obrigado pela sua compreensão dos cortes, enfim, são coisas que podem acontecer. Eu quero agradecer especialmente aos nossos apoiadores, que estão todos ali mencionados naquele banner ao lado, vão passar aqui durante o evento também, sem eles o evento não seria possível. E ainda mais aos nossos patrocinadores, vocês puderam ver que a gente teve agora a chegada da Sabesp, que também deixou a gente muito feliz, enfim, uma marca importante. E como todas as outras que estão aqui, e nos honram muito, permitindo que nós atrelemos as suas marcas a nós. Mais uma vez, agradeço também a todos vocês que estão aqui, ao elenco, e hoje eu vou aproveitar para agradecer um cara em especial. Vou pedir que ele venha até aqui, sacanagem pra caramba com ele. Júlio Ganico, é você mesmo. O Júlio foi o primeiro cara que me incentivou para que esse evento acontecesse. Então, era para ter vindo na última edição, mas ele estava com um ofício importantíssimo, acabou de se tornar pai da pequena May, e ele não pôde estar conosco, e hoje eu forcei uma barra danada para ele estar aqui, porque agora você está entendendo, né? Então, Júlio sempre foi para mim um mestre, uma inspiração, é um cara a quem eu sou profundamente grato, e hoje materializo isso nessa placa. Carleto Comunicação agradece a Júlio Ganico por ter dado o primeiro impulso, o encorajamento e apoio decisivos para a concretização do projeto Poder Empreendedor. Sem sua participação seria impossível a construção desse legado. Os rabiscos iniciais com sua participação, as visões compartilhadas, quando tudo era apenas um sonho, serão lembrados por nós para sempre. Seu comprometimento como parte do elenco e como apoiador continuam sendo vitais. Receba nossa eterna gratidão por sonhar e realizar junto com a gente. Deus abençoe todos os seus passos. Se você quiser agora ir para a sua casa, cuidar da sua pequena, você está liberado, tá? Boa noite, pessoal. Bom, só queria colocar que, na verdade, todo o mérito é do Fábio, né? Porque o pessoal que eu atendo lá no SPA também, o pessoal sempre me pergunta assim, se meditar dá resultado. E eu tenho uma resposta que é o seguinte: dá resultado se você praticar. E o Fábio é um cara que ele pratica tudo o que ele se propõe. Eu acho que não existe segredo de você empreender. A primeira coisa que você tem que ter é saber que planta, que árvore que você quer plantar, para no futuro você ter essa sombra, né? E o segredo é isso, é você plantar, né? Escolher a árvore, o tipo de árvore, plantar, e no dia seguinte regar, e depois regar, e depois regar. E até que a natureza te traz o resultado. E o Fábio, ele é uma inspiração para mim e para todos nós em relação a isso. Obrigado, viu? Como vocês puderam perceber, além de tudo, ele é sempre generoso.